Corinthians e Palmeiras, o maior derby paulista, protagonizou o Jogo Vermelho, um jogo histórico para financiar o Partido Comunista Brasileiro em 13 de outubro de 1945. Mas ajudar em que os comunistas? E por que ajudar os marxistas, os vermelhos, como gostam de dizer por aí? A intenção da ajuda de Corinthians e Palmeiras e o que aconteceu com o Brasil por causa desse jogo, você só poderia conferir mesmo aqui no Futebol Coruja, um canal que mostra o futebol também fora das quatro linhas e como o esporte pode ser sim um espaço de construção social, conscientização e disputa política para além do entretenimento. Se tu quer ver mais conteúdos assim que vai expandir sua mente e ainda saber histórias que quase ninguém sabe, se inscreva no canal que aqui você vai saber tudo sobre a história do futebol e do mundo de verdade e com embasamento de um historiador que eu sou. E que publiquei o livro O Penta Ficou para Depois, sobre a Copa do Mundo de 1998, a convulsão do Ronaldo e a CPI da Nike. Obrigado de coração, valeu pela sua inscrição e por fazer parte da família Coruja. Ajuda demais, vamos lá pro Jogo Vermelho. Corinthians em 1945 era o maior time de São Paulo com mais títulos paulistas, 12 conquistas do campeonato estadual. O Palmeiras vinha logo atrás com 10 troféus do Paulista. O São Paulo tinha apenas 3 e o Santos somente 1 título. Então o derby paulista entre alviverdes e corintianos eram realmente, já em 1945, o maior do estado. E essa partida contou com a estreia de Oswaldo Brandão, que virou o ídolo dos dois clubes, sendo o treinador que mais jogos atuou em ambos, 441 jogos no Corinthians e 585 no Palmeiras. No Palmeiras conquistou 3 brasileiros e no Corinthians venceu o Paulista de 77 contra a Ponte Preta, encerrando um jejum de 22 anos sem títulos do Alvinegro, ciclo iniciado curiosamente pelo título do Campeonato Paulista de 54, também ganho por ele. Para além do contexto esportivo, o contexto mundial em 1945 foi marcado pela derrota do nazismo, acarretando o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciando a Era da Guerra Fria, uma disputa mundial entre as duas grandes potências vitoriosas na derrota de Hitler. De um lado, Estados Unidos, seu modelo capitalista, e do outro, a União Soviética com seu modelo comunista. O contexto do Brasil nesse cenário era o fim da ditadura de Getúlio Vargas, conhecida como Estado Novo, período que não havia eleições. O Estado Novo no Brasil durou de 37 a 45 e deve ser compreendida no contexto mundial, onde assistimos à ascensão de vários governos autoritários, como Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, Franco na Espanha, Salazar em Portugal. E detalhe, que todos já tiveram vídeos contados aqui no canal sobre futebol em seus regimes, que você pode conferir na playlist Futebol nas Ditaduras. O fim do regime do Getúlio Vargas, que tem muita polêmica nos debates entre historiadores para definir as facetas do seu governo em termos clássicos, lançou às ruas milhares de militantes comunistas, antes proibidos de exercer sua militância ou mesmo revelar sua identidade. Portanto, um dos desdobramentos marcados da conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial foi o crescimento e a legalização dos partidos de esquerda. Em São Paulo, acontecia um fortalecimento do movimento operário, historicamente ligado aos anarquistas e comunistas. Muitos dos jogadores de futebol daquele período eram também operários ou mantinham algum tipo de vínculo com a causa dos trabalhadores. Os próprios clubes tinham uma ligação em uma certa medida. Uma das principais imigrações na cidade de São Paulo foram de italianos, que se formaram e se tornaram anarquistas e sindicalistas, exercendo grande influência junto com os brasileiros na formação da classe operária. A relação do Palmeiras com os italianos vocês podem conferir no vídeo aqui no canal sobre a origem do Palestra Itália e no outro vídeo sobre a origem dos mascotes do Palmeiras. O Corinthians, com esse nome para homenagear um time inglês, não tem uma relação tão conhecida com os italianos, mas o primeiro presidente foi um italiano chamado Miguel Battaglia, em uma reunião no salão do barbeiro italiano Salvador, que ficava na Rua dos Imigrantes do bairro de Bom Retiro, o núcleo da colônia italiana em São Paulo. Foi com esses contextos e elementos que o jogo aconteceu em ajuda ao Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, em que seus militantes ficaram responsáveis por grande parte dos sindicatos existentes. No entanto, a maioria dos sindicatos passaram a ficar na mão de Vargas. Para enfrentar tal situação,
foi criado pelo Partido Comunista, um organismo paralelo de articulação sindical conhecido como Movimento Unificador dos Trabalhadores, MUT, fundado em abril de 1945, com o objetivo de reunir diferentes trabalhadores e de diferentes categorias para representá-los nas suas reivindicações perante os patrões e apoiar a participação dos comunistas nas futuras eleições. É o MUT que passa a organizar então iniciativas com o intuito de arrecadar dinheiro para a eleição dos políticos do PCB e organizam o jogo vermelho entre os dois rivais paulistas, Palmeiras e Corinthians. Era a primeira vez desde o fim do Paulista vencido pelo São Paulo que as equipes jogariam. O Pacaembu, que pouco antes havia sido palco de um comício de Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, foi o palco escolhido para a partida. A organização deu um tempero sindical ao derby ao marcar uma preliminar entre os times do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e da Fiação e Tecelagem, que tinham fortes rivalidades. O primeiro tempo de Corinthians e Palmeiras foram 45 minutos de hostilidades, um clássico à flor da pele, que embora uma ligeira superior do Alviverde, o Corinthians abriu o placar nas poucas chances que tinha. Todavia, no segundo tempo, a pressão do Palmeiras no ataque foi mais intenso e com uma melhor pontaria conseguiu virar o jogo para 3-1. O troféu no formato da deusa grega da vitória foi entregue ao Palmeiras. Aldo Rebelo, autor do livro que conta a história dessa partida, explica que esse jogo pode ter ajudado o público a simpatizar com o comunismo, pois a opinião pública ficou comovida com o sofrimento de Carlos Prestes, quando sua mulher Olga Benário foi entregue à Alemanha nazista pelo governo Getúlio Vargas no Estado Novo e foi morta em uma câmara de gás em um campo de concentração. A importância do jogo não está no resultado. Corinthians e Palmeiras abriram mão da renda com o propósito de ajudar a financiar a campanha eleitoral do Partido Comunista, que seria a primeira campanha política do partido depois de sair da ilegalidade. Lembrando que durante o Estado Novo foi proibido haver partido político. Com a promulgação de uma nova medida constitucional em 45, o próprio Vargas permite a volta dos partidos e marca eleições para o fim do ano de 45. O amistoso arrecadou 115 mil cruzeiros para o PCB, uma grande contribuição para a meta de 750 mil que o partido queria arrecadar para as eleições. Com o dinheiro do amistoso, 2 meses depois, Carlos Prestes foi eleito senador pelo Rio de Janeiro. O PCB também conseguiu eleger 15 deputados federais pelo Brasil, entre eles Jorge Amado, o segundo maior escritor brasileiro em número de vendas no mundo, e algumas de suas principais obras são Dona Flor e seus 2 maridos, Tieta do Agreste, Cravo e Canela. Outro eleito foi Carlos Marighella, do filme recente Wagner Moura e seu Jorge, conhecido por escrever um mini manual do guerrilheiro urbano e considerado inimigo número 1 da ditadura militar de 64. E também foi eleito como destaque João Amazonas, um dos líderes da guerrilha do Araguaia. Os políticos do Partido Comunista não durariam muito tempo, pois o general Eurico Gaspar Dutra, eleito presidente com o avanço da Guerra Fria, decidiu romper com a União Soviética e colocou o Partido Comunista do Brasil de volta à clandestinidade, com o apoio do Supremo Tribunal, que simplesmente cancelou o registro partidário e cassou os mandatos dos senadores e deputados do PCB. Nem sempre o futebol foi considerado o ópio do povo pelos comunistas. Em 1945, os 2 maiores times de futebol de São Paulo fizeram uma iniciativa diferente no futebol ao ajudar financeiramente o Partido Comunista. E sabe o que também é diferente, Coruja? Um vídeo como esse no YouTube, com muita história e futebol. Então aperte o like, Coruja, e tem muitas histórias do futebol aqui sendo contadas e você não pode perder a chance de conferir. Então não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho aqui no canal. E antes de ir embora, me diz o que você achou desse jogo. É muito importante seu comentário, que me ajuda a saber o que você está gostando e que tipo de histórias novas do futebol eu posso trazer aqui para você. Você é fera, Coruja, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!